explorar os assuntos que estão na entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nós chegamos à nossa 8ª lição, Jesus nos Escritos de Pedro. Mas antes de entrarmos aqui ao tema, nós gostaríamos de agradecer aos nossos amigos Samuel, o Wagner Barros, o Marcos Fernandes, o Razek, o Ângelo e todos os demais que pessoalmente nos comunicam, né, suas opiniões e têm feito observações sobre o nosso canal. Nós agradecemos, é graças a vocês que nós estamos tentando melhorar a cada vídeo aí. Nosso som tem melhorado, né, e nossa descontração também. Nós queremos agradecer a vocês, nossos amigos aí que nos apoiam nesse projeto de levar um pouco mais da Palavra de Deus através dessa mídia que é o YouTube. Mas então vamos entrar no tema. O tema dessa semana é um tema que exige um pouco mais de profundidade até, né? Nós estamos aí prometendo um vídeo sobre a Trindade, então talvez nesse vídeo nós teremos mais tempo de adentrar alguns detalhes, mas seguindo aqui o roteiro proposto pelo autor da lição, né, nós vamos começar então a falar um pouco sobre esse Jesus como Messias, Jesus como ungido e todo o processo, né, que Jesus veio desenvolver nessa terra. Começando no ensino de domingo, na lição de domingo, Jesus, nosso sacrifício. E aí nós vamos começar novamente com aquilo que a gente gosta, né, que é fazer um panorama geral da Bíblia sobre o que é o sacrifício. Né? Ou seja, o sacrifício novamente, assim como nós introduzimos o vídeo anterior, né? O sacrifício foi o sacrifício de Cristo. Né? Às vezes um evangélico que lê somente o Novo Testamento talvez pense, né, o sacrifício é o sacrifício de Cristo somente. Mas nós temos sacrifícios desde o Gênesis. E eu gostaria que o Ricardo explicasse para nós. Nós vamos sempre lembrar que na Bíblia a gente tem que analisar sempre aquela subsunção entre tipo e antitipo. A questão aqui, nós vemos claramente aqui o antitipo Jesus e o nosso sacrifício é o tipo. A gente analisando o texto bíblico lá no princípio, nós vamos analisar, nós vamos chegar ao primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício está lá no Bereshit, está lá no Gênesis, né? E ele aconteceu logo após o lapso, aconteceu logo após o pecado. Adão e Eva pecam e as consequências do pecado começam a se manifestar. Eles têm consciência, eles têm noção da nudez. E Yahweh, descendo até o Éden, proporciona o primeiro sacrifício de um animalzinho, e desse animal ele tira a pele e faz vestes, faz roupa para Adão e para Eva. E aí a gente pega a primeira coordenada para a gente entender o que é esse sacrifício de Cristo. Veja bem, as vestes para encobrir a vergonha, consequência do pecado. Aí a gente já traz uma coordenada que está totalmente atrelada à doutrina de justificação e de você se utilizar das vestes que são entregues pelo próprio Messias, pela própria divindade, as vestes que são entregues por Yahweh. Seguindo, nós temos lá uma segunda história de sacrifício com os dois filhos, com Caim e com Abel. O sacrifício de Abel, ele pegou o cordeiro, o primeiro imaculado, e ofereceu um sacrifício para a divindade. E esse sacrifício foi aceito. Foi aceito o holocausto. Veio fogo consumidor e consumiu aquele animal. Caim, como não era pastor, era lavrador, trouxe o que ele tinha, trouxe frutas e trouxe tudo que ele tinha de melhor da sua plantação. O sacrifício não foi aceito. Aí nós continuamos trabalhando a questão de justificação pela fé, no caso a de Abel, e justificação pelas obras. Não há nada que nós possamos fazer para não sermos justificados. A única coisa que nos justifica é a fé em Cristo, é a fé no Messias. Cara, é interessante nessa questão da relação entre Caim e Abel, que a gente percebe não apenas a justificação pela fé ou justificação pelas obras aí, mas a gente percebe também a recusa de Caim na figura de um sacrifício, na figura de uma justiça imputada e na figura de um mediador.
E uma recusa familiar também. E uma recusa familiar ao irmão. Ele precisaria pedir para o irmão dele, que era o segundo, né, não era o primogênito, ele teria que pedir para o irmão dele um animal para poder fazer o sacrifício, porque quem criava animal era Abel. Mas mais do que isso, uma abóbora, uma jaca, uma melancia, sei lá que frutas que tinha, eu imagino que devia ser um altar bem bonito, né? Mas não simboliza o Cristo. Não significa alguém que vai morrer no seu lugar, mas significa algo que você está oferecendo para a divindade, algo das suas mãos, né? Então, a recusa que Caim faz a matar o cordeiro, então Caim se recusa a matar o cordeiro. Essa recusa que Caim faz de matar o cordeiro é uma recusa a Cristo. Ele está negando a Cristo, ele está se recusando a admitir a figura do mediador e do Salvador. E a recusa do primeiro ancião pós-Adão, que é Caim é o primogênito. Caim seria o primeiro. E a recusa do cordeiro, uma recusa que a gente vê mais para frente. Que a gente vê mais para frente o povo eleito recusando o Messias. A gente também pode fazer essa equiparação de tipo e antigo. Seguindo, a gente também tem na Bíblia, a gente tem um novo sacrifício. O sacrifício de agradecimento de Noé. Após o dilúvio, Noé oferece o sacrifício do holocausto. E dentro agora do povo de Deus, a gente tem uma série de sacrifícios levíticos. Lá no Vaikra, lá no livro do chamado, o povo chamado eles tinham práticas de sacrifícios, que o sacrifício do holocausto, onde era tudo queimado, né? Tanto carne como gordura, como tudo era queimado, e tinha alguns sacrifícios que apenas a gordura era queimada. Havia os sacrifícios comuns, que eram feitos pelo sacerdote por todo o povo, e existiam os sacrifícios individuais. Existiam também os sacrifícios chamados sacrifícios pacíficos. Nesses sacrifícios pacíficos também apenas a gordura era queimada. E a carne, ela servia de alimento, servia de sustento, tanto para sacerdotes quanto para o povo, notadamente pobres. Se fazia uma grande ceia e eram convidadas pessoas carentes e eles se alimentavam daquilo. É interessante, quando a gente vai para a Bíblia, eu estava falando, né, que pode trazer oferta de manjares, oferta de bolos de farinha, oferta de... E aí, assim como a abóbora não poderia simbolizar o Cristo, né, esse bolo de farinha, esses manjares, essa combinação toda, ela não tinha uma função de necessariamente simbolizar o Messias, mas ela servia para o sustento dos levitas, era mais no sentido de oferta mesmo. E sustento literal, mas ao mesmo tempo profético. Quem assistiu o vídeo passado, lembra que a gente falou sobre o Salmo 23, Roi, no Salmo 23, pode significar, pode ser traduzido tanto para pastor, que é o guia, como para pasto, que é o sustento. Então, novamente nós vemos aí essa dualidade tipo-antitipo. E existia o sacrifício, que é não vamos dizer que é o mais importante, né, mas que é o de maior destaque, que é o mais relevante para o pecador, que é o sacrifício em razão de perdão de pecados. Nesse sacrifício, o sacerdote colocava a mão sobre a pessoa e sobre o animal, como quem faz uma ponte, entre aquilo de ruim que estava em você, que estaria sendo transferido para o animal. A gente vê isso no Novo Testamento, que Cristo se fez pecado. Essa é a referência de tipo e antitipo que a gente faz nesse sacrifício. O Messias, que era puro, sem nenhuma mácula, ele se faz pecado. Ele se faz o recipiente pelo qual o pecado iria encher para ser destruído. O mal precisava de um recipiente para que a divindade ela terminasse com ele. E esse recipiente foi o próprio corpo do Messias, o próprio corpo do Cristo. A gente vai falar mais para frente sobre a diferença de quem é Messias, de quem é Cristo, mais para frente. Fica a seguir para a gente trabalhar esses temas.
Mas fica claro então, né, que o cordeiro, o sacrifício, era o recipiente do pecado. É um simbolismo, né, que o sacerdote estava transferindo o pecado do pecador para aquele cordeiro que seria. E ao mesmo tempo a ponte entre nós pecadores, que merecíamos a morte, merecíamos sermos destruídos, e aquele que não merecia ser destruído, que não merecia a morte. É feita aquela unção com a mão sobre a cabeça, sobre o animal, e simboliza justamente essa transição. Aquilo que ele merece passa para nós. Ainda sobre Caim, alguns podem falar assim, mas coitado do Caim. Caim não sabia desse ritual que foi instituído depois, né, já com o templo, com o santuário. Mas, como o Ricardo colocou, houve o primeiro sacrifício. Então eles tinham testemunho do primeiro sacrifício que o próprio Deus tinha feito para cobrir os pecados dos seus pais. Então, nesse caso, Caim sabia qual era o tipo de sacrifício que Deus estava, pelo menos, pedindo naquele momento. Mas voltando agora para a lição aqui, na segunda-feira fala a paixão de Cristo. E aí a gente traz a pergunta, né? Por que Cristo tinha que sofrer e por que Cristo tinha que morrer? Essa é uma pergunta que às vezes fala assim, talvez Cristo não precisasse morrer, não precisava sofrer. Você colocou que, na verdade, esse sacrifício do cordeiro era só um tipo, era só um simbolismo de algo maior que Deus estava tentando inculcar na mente do seu povo. Aqui a gente não tem como a gente achar uma passagem que vai elucidar completamente isso. A gente tem que criar deduções. Obviamente, não há como a gente aceitar deduções que não são bíblicas. E não há como a gente aceitar deduções que façam a Bíblia brigar com a distorcer a Bíblia. Ou até mesmo distorcer a Bíblia. A gente, analisando todo o texto bíblico, nós identificamos um primeiro ponto, um conflito cósmico. Nós identificamos um adversário. Nós vemos lá no livro de Jó, né, essa expressão Satã é acusador, adversário. Nós vamos lá no Apocalipse, nós vemos aí, houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos duelaram contra o dragão. A gente vê toda essa noção de conflito cósmico. A gente vai nos livros a gente vai lá nos livros de Jeremias, a gente vê aquela simbologia com a posse, como no livro de Ruth também, aquela simbologia com a posse, que nós perdemos essa posse. Então existe um conflito. A gente pode abstrair daí, a gente pode tirar daí uma coordenada para tentar explicar o porquê desse sofrimento. Existe um conflito cósmico, existe um inimigo. Satanás, vendo esse domínio que ele acreditava que era dele, a terra era dele, ele pensava que era dele, né? Foi transferido um domínio temporário. Aí nós vemos a simbologia do jubileu, 70 anos, de 49 anos depois do ano 50, a terra voltava para a família. Esse é um simbolismo também trabalhado. Então Satanás estava vendo o quê? Estava vendo o Cristo ali comprar de volta esse domínio. Comprar de volta esse domínio, e ele não queria de maneira nenhuma isso, porque ele via que ele não tinha mais chance de voltar atrás. Apesar que ele tentou no deserto, né? Tentou com que Cristo caísse, para que esse planeta que continuasse sendo, o domínio continuasse aqui. E ele continua esse processo, não propriamente de forma direta, como foi no deserto, mas de forma indireta, usando pessoas. Se utilizando de pessoas que estavam num nível de comunhão inexistente ou baixo, ou um nível de ignorância inexistente ou baixo, utilizou às vezes até alguns escolhidos para tentar tirar Cristo do caminho. E esse sofrimento, um dos pontos nós podemos ver Satanás, o adversário, impingindo a ele, para que ele caia, para que ele clamasse, para que os anjos viessem socorrê-lo. Desistisse do seu plano. Esse é o primeiro ponto. Existe um outro ponto que é o Deuteronômio. A gente vê lá que não era o plano de Deus que aquele povo estivesse naquela situação. Não era. Nós vemos lá, vimos em vídeo passado, se quiser dar uma olhada lá nas sessões, lá em Deuteronômio e Levíticos, nos dois livros, Deuteronômio 28 e Levítico 26. Está lá o plano para o povo de Deus, se eles permanecessem com Deus, se eles não cancelassem a aliança, se eles não cancelassem aquele vínculo que eles tinham. Eles cancelaram, se afastaram de Deus e foram vindo os blocos de maldições. Até que o último era a dispersão justamente que estava passando esse povo para quem Pedro estava escrevendo a carta. Essa consequência dos pecados dos antepassados e deles, também nos tempos de Cristo, já estavam caindo.
Então aquele sofrimento que Cristo passou é especulação, porque Cristo era presciente, sabia de tudo o que ia acontecer, mas esse sofrimento todo talvez fosse de uma forma completamente diferente se eles tivessem permanecido na aliança. Cristo provavelmente teria nascido num palácio, o povo de Deus seria o centro do mundo, nós teríamos que ir até eles para sermos ensinados por ele, a morte dele seria diferente, o sofrimento dele seria diferente, mas ele, em sua presciência, sabia que seria da mesma forma. É interessante, dois elementos que eu gostaria de trazer. Primeiro, como o sofrimento que Satanás inflige a Cristo, tanto na forma de tentações, quanto na forma da própria crucifixão, do próprio martírio que Jesus sofreu na carne, com chicotadas, com açoites, esse sofrimento ele serve para revelar identidades, para revelar caráteres. É no momento do açoite que o caráter de Cristo é revelado de uma forma explícita, que ele vai como ovelha muda ao matador. E é no momento dos açoites também que, diante de todo o universo, é revelada a grandiosidade da malignidade, da maldade de Satanás. O caráter de Satanás. O caráter de Satanás. Então, todo o sofrimento infligido a Cristo, ele acaba tendo como resultado a manifestação dos caráteres envolvidos nesse conflito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Cristo veio para esse planeta necessariamente para sofrer. Quando a gente vai lá para a passagem de Isaías 53, 1 a 12, e é uma passagem que eu acho muito bonita, a gente vai ver que Cristo, já no sofrimento vicário dito lá em Isaías, ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Ele foi pisado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo veio para ser portador de pecados. E ser portador de pecados não é para ser um processo tranquilo. Ser portador de pecados implica necessariamente em sofrimento. Então nós temos, por exemplo, um momento em que Jesus está no Getsemane. Ele cai de joelhos e ele ora. Ele não tinha levado uma bofetada ali ainda. Mas ele sofre profunda angústia, porque os pecados de toda a humanidade, ao longo de toda a história, começaram a ser despejados sobre ele. Aquele que era santo e sem pecado algum, ele se fez pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então tudo isso implica em sofrimento. Quando a gente começa a entrar em conjecturas, Jesus teria que levar todas as bofetadas, por exemplo? Não. Jesus teria que ter levado cada um daqueles açoites? Não. Esses açoites, essas bofetadas, já eram conhecidas desde antes? Sim, porque Deus tem presciência. Mas eles foram dados por livre-arbítrio. Pessoas escolheram bater em Jesus. Satanás escolheu mover pessoas para bater em Jesus. Toda a escala terrível da violência que Jesus sofreu, essa violência toda, ela foi uma violência tomada de livre consciência, de vontade. Ela poderia ter sido evitada assim. Mas o sofrimento vicário de Cristo, o sofrimento daquele que se fez iniquidade, o sofrimento daquele que se fez pecado e que levou o Cristo à morte, esse sofrimento era inevitável. Então a gente precisa entender que aqui existem dois sofrimentos. Existe um sofrimento que é o sofrimento daquele que se fez pecado. O sofrimento vicário de Cristo. Que não é propriamente físico. Não é necessariamente físico. Ele transcende para o físico, Cristo. Sim. Ele sua gotas de sangue, só que ele não é apenas físico, ele tem uma fundamentação que é espiritual. Da separação Com o Pai, que é profunda angústia. É uma coisa que nós não conseguimos contemplar, porque nós não pagamos o preço pelos nossos próprios pecados. Cristo pagou. Agora, existe um outro sofrimento, que é um sofrimento físico de tortura, de violência cometida por homens maus movidos pelo diabo. O sofrimento inevitável que ele deveria passar, que é beber do cálice da iniquidade, se fazer pecado, e um sofrimento evitável, que é o inimigo ali atuando e mostrando as reais consequências do que é o mal. Porque hoje em dia é muito fácil, né? O bem ou o mal. Você escolhe entre o bem, você escolhe entre o mal. Se fosse tão simples assim, não havia 1/3 dos anjos não tinham caído. Se fosse tão simples. Se essas consequências lá no céu tivessem claras, evidentes, não estavam claras. Elas ficaram claras na cruz. Vamos ver, e todos os demais eventos que têm acontecido desde o Gênesis. Ao longo da história do grande conflito, a gente vai vendo alguns momentos em que o caráter do mal ele vai se manifestando, né?
Eu imagino que um primeiro momento, diante de todo o universo, é quando Caim assassinato do irmão. A gente já falou isso. O universo inteiro estava contemplando a Terra. Nós somos espetáculo ao universo. Então, qual a primeira folha seca que caiu? Aí também, isso aqui vamos combinar que o irmão matou o outro, tem um assassinato. Claro. Depois a gente avança e a Terra vai se corrompendo até que Deus precisa agir na forma do dilúvio. A maldade humana estava manifesta. Só que depois a gente continua, a gente vê a destruição de Sodoma, a destruição de Gomorra, então nós vamos vendo a maldade manifestando, a maldade se manifestando em seu verdadeiro caráter. Né? Agora, a gente tem depois um momento em que Satanás, com toda a soberba, pede que Jesus se ajoelhe diante dele, e ele tortura um homem faminto no deserto, e ele está revelando o caráter dele diante do universo. Mas na cruz, ali na crucifixão, na tortura que Jesus sofreu, acredito que é uma convergência. É o ápice dos dois caráteres. É o ápice. Entre o caráter do inimigo e o caráter do Messias. Depois daquilo ali, até o centurião romano levanta a cabeça e fala o quê? Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Se um homem pecador chegar a essa conclusão, a que conclusão teriam chegado os outros criados por Deus? Interessante a gente falar qual é o argumento de Satanás. Né? O primeiro argumento dele está dentro dos argumentos principais, né? Um deles está lá dentro da arca, que é o cajado de Arão. O primeiro questionamento dele é a autoridade. Ele questiona a autoridade de Deus, do Filho de Deus, questiona a autoridade do próprio Messias, do Filho do eleito, né? Do legislador do universo, aquele que foi o primeiro, aquele que é o primogênito, aquele que é o unigênito. E o segundo é o mandamento, ou as leis de Deus, que na verdade revelam o caráter do próprio Deus. Então ele questiona a autoridade de Deus e o caráter de Deus. São esses dois questionamentos principais. Quando ele fala para se ajoelha, era uma maneira, é o primeiro argumento. Reconheça a minha autoridade. Reconheça a minha autoridade. E depois ele, ao longo de toda a vida, e também nas tentações, obviamente, tenta fazer o pecado, descumprir os mandamentos. Vale ressaltar nesse ponto, né, que o caráter do mal ganha uma tal dimensão que uma população guiada por esse caráter maligno é capaz de escolher solte Barrabás e crucifique Jesus. Quer dizer, isso mostra, né, às vezes a gente pergunta, né, por que Deus deixa tanta coisa mal acontecer, né, tanta coisa mal acontecer. E na verdade é só você entender a pedagogia divina. Né? É necessário que o caráter do mal seja revelado. E seja revelado aqui, né, na história desse planeta, para que nunca mais se repita. Então, às vezes, chega a ser um extremo, e aí você julga Deus dizendo que Deus é permissivo com o mal. Na verdade, não. Né? Ele está só deixando que o mal se revele, para que, quando for extinto, seja extinto. Um ponto importante também é uma má compreensão do que significa onipotência. Às vezes, algumas pessoas, se utilizando dessa característica de El Shaddai como um ser onipotente, criam raciocínios que beiram a raia da estupidez e da loucura. Que, em função dele poder tudo, acha que ele pode duelar contra si próprio. Nós entendemos que Deus é amor. E o amor, se formos até as raízes hebraicas e do contexto bíblico, da Bíblia como um todo, o amor ele não se contrapõe com justiça. A justiça de Deus é a manifestação do amor, e a manifestação do amor é a manifestação da justiça de Deus. Deus é a essência do amor, e ele não pode duelar consigo mesmo. O fato de ser onipotente não significa que, uma vez que foi definido que o salário do pecado é a morte, ou seja, a negação do doador da vida, a consequência da negação do doador da vida é a morte. Ele doa a vida. Se eu me afasto do doador da vida, a consequência é a morte. Ele não poderia, não porque não teria poder para aquilo, mas o poder fora dele. Mas nele há uma constituição de caráter e de essência que o impede de agir de forma contrária à sua natureza, à sua essência. Ele é amor e é justiça. Ele pode ser um ser injusto? Não, ele não pode. Ele deixa de ser onipotente por causa disso? Não. Pelo contrário, né? Porque eu, o Senhor, não mudo e em mim não há sombra de variação. Sim. Se ele permitisse
uma existência apartada dele e em pecado, ele entraria em contradição com a própria natureza. Uma existência dele injusta, ou uma existência dele que não fosse de amor, isso seria ele se contradizer a sua própria natureza. Isso ele não pode. A Bíblia é clara, que Deus não pode pecar. Significa que ele não é onipotente? Não. A onipotência significa que não há nada fora dele que o impeça de fazer alguma coisa, mas há algo nele que o impede. A sua própria natureza de amor e de justiça. Seu próprio caráter. Antes de entrarmos então no tema de terça-feira, a ressurreição de Cristo, a gente precisa entender um pouco da questão da morte de Cristo. E aí fica uma pergunta que a gente quer explorar aqui nas entrelinhas, né? Que assim, se Jesus morreu a morte eterna, como que ele pode ter ressuscitado? Essa discussão teológica. E aí? Bom, é uma discussão complicada. Nós já fizemos uma oração aqui antes para que o Espírito Santo ajudasse para a gente não conseguíssemos trabalhar bem os jogos de linguagem. Ser didático é complicado. Ser didático é complicado, Mas vamos a gente começou a sentir o que vai ser falado do Espírito Santo depois. Sim, o que vai ser falado da Trindade e chegar principalmente do Espírito Santo, acredito que é o mais complicado. Mas vamos lá. Nós entendemos que Jesus ele possui uma natureza dúplice. Ele é Deus, ele possui uma natureza divina e ele possui uma natureza humana. Nós estudamos no vídeo passado falando de Filipenses que ele não se prendeu, né, o Morpheus não se prendeu por ter a natureza de Deus e se esvaziou, kenosis, se esvaziou e se fez servo, se esvaziou e se fez homem, se esvaziou e se fez pecado e sofreu morte de cruz ou morte no madeiro, que eu prefiro madeiro, mas isso não vamos falar sobre isso. Não vamos entrar nesse detalhe. Então nós vemos esses esvaziamentos. Veja bem, ele morre, mas ele ressuscita. Como nós poderíamos explicar essa morte eterna, que ele passou pela morte eterna, sem essa natureza dúplice? Quem morre a morte eterna é o homem. E em que sentido isso? Em que sentido ele morre essa morte eterna e por que ele ressuscita? Veja bem, ele enquanto ser divino já tinha por natureza direito à vida eterna. Mas ele se esvaziou. Mas ele se esvazia dessa natureza divina. Aonde é essa caixinha, vamos dizer assim, Deus sabe. É apenas um jogo de linguagem. É apenas um jogo de linguagem para a gente entender uma realidade que é muito maior. Ele já tinha, por natureza, ele já tinha direito à vida eterna, em sua existência divina. E conquistou, enquanto homem, um segundo direito à vida eterna, agora por mérito de caráter. Ele cumpriu a lei de Deus, plenamente aqui em vida, o homem, e esse homem morre a morte eterna. Agora, ele, em função dele ter aquele primeiro, para ele, direito à vida eterna, ele se enche novamente daquilo que ele se esvaziou no nascimento, ele se esvazia da sua divindade no nascimento. Aí o Pai o enche novamente dessa divindade e ele ressuscita. Nós vemos aí duas naturezas e vemos dois direitos à vida eterna. Um que era dele por natureza, por essência, e um por mérito. Esse segundo por mérito é que é estendido a nós. Mas nem sempre se entendeu assim. Existem muitas compreensões diferentes da natureza de Cristo. A gente está fazendo muita promessa de vídeo futuro. Num vídeo futuro, a gente fala juntos com a Trindade, a gente vai ter que falar da natureza de Cristo. Também a gente vai ter que fazer quase um compilado, tipo de 3 vídeos sobre a Trindade, sabe? Um sobre a natureza do Filho, um sobre a natureza do Pai, um sobre a natureza do Espírito Santo. Eu quero antecipar para vocês a discussão, mesmo que por cima, de uma dessas doutrinas sobre a natureza do Filho de Cristo, que é a chamada heresia ariana. Não somos adeptos do arianismo, tá? Só para deixar bem claro, nós fazemos crítica ao arianismo, inclusive, mas o arianismo ele ajuda a gente a entender algumas distorções na compreensão da natureza de Cristo e da morte e ressurreição de Cristo.
Ario foi um bispo ou um presbítero da cidade de Alexandria, fica no Egito. E o que Ario, lá no século IV depois de Cristo, o que Ario vai falar? Eles tinham um problema. E esse problema era tentar entender o que ou quem era Jesus. Numa concepção de vida humana que dividia o homem em dois, um corpo e um espírito, que era, nesse caso, sinônimo de alma, espírito e alma era compreendido como a mesma coisa, não por todos, mas nessa linha do Ario aqui, eles não entendiam que Cristo poderia ter um espírito. Então o que pensavam, o que interpretavam? Tá, Cristo é o Filho do Pai. Existe um Deus único. E Cristo não é Deus. O que Cristo é, então, se ele não é Deus? Na perspectiva ariana, Cristo seria a primeira criatura de Deus. A criatura mais nobre, a criatura mais elevada. Lembra muito um pouco o gnosticismo, a gnose, que dizia que Cristo era uma emanação de Deus. Só que esse Cristo, emanação de Deus, era uma perspectiva espiritual, enfim, não vamos para o gnosticismo, vamos ficar aqui no arianismo. Do gnosticismo a gente já falou em vídeos anteriores. Então, para o arianismo, Cristo era a primeira e mais nobre das criaturas de Deus, que foi feita por ele primeiro. Então, Cristo teria um início, diferente de Deus que não tem início, Cristo teria um início. A partir desse ponto, início, foi feito Cristo. O Pai não teria um início e o Filho teria um início. E esse Filho seria revestido de atributos divinos. Então ele seria participante da divindade do Pai. Seria um Deus menor. Vamos pensar divindade imputada. A gente fala muito de justiça. Justiça imputada, né? Dentro da perspectiva ariana, vamos pensar uma divindade imputada. Deus é divino, ele cria Cristo, que é uma criatura inferior a ele, e unge Cristo de divindade. Ele atribui a Cristo a autoridade de divindade. Então existe uma divindade que é imputada a Cristo, mas da qual ele não é merecedor, que é a divindade de Deus. E o Espírito Santo, na perspectiva ariana, ele seria uma terceira criação. Então seria uma criatura de segunda grandeza. Cristo uma criatura de primeira grandeza e o Espírito Santo uma criatura de segunda grandeza. Porque o Espírito Santo seria a primeira criatura de Cristo. Criado pelo Filho. Criado pelo Filho. Então o Pai criou o Filho e o Filho criou o Espírito. Então existe uma hierarquia da divindade aí. São três pessoas separadas, sim, mas a gente tem um Cristo que é criatura e a gente tem um Espírito que é criatura da criatura. E a divindade é uma divindade imputada por Deus. Confuso. Mas aí o que eles vão falar? Quando Cristo se fez carne e habitou entre nós, eles vão falar o quê? Cristo não tinha Espírito. Cristo tinha a própria divindade. Então, Cristo, no processo de encarnação, no processo de se fazer homem, ele não tem uma alma humana, ele tem uma alma divina, que é imputada por Deus. Começa a ficar muito confuso aqui. Cristo morre e ele consegue viver uma vida sem pecado, uma vida de justiça justamente por ser Deus. Ele morre, só que ele ressuscita por ser detentor desse atributo divino. Essa perspectiva... Por ter direito à vida eterna, um primeiro direito por natureza. Imputada por Deus, porque ele era criatura. Essa é a perspectiva ariana. Ela é muito problemática. Muito, muito problemática. O que eu, Alexandre, entendo agora? Particularmente eu entendo que Cristo se fez homem e Cristo era Deus. A gente vai para a passagem de João, desculpa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Cristo é Deus. E o Verbo se fez carne. Cristo é Emmanuel, que é Deus conosco. Cristo é Miguel. Cristo é Deus. Cristo é uma criatura de Deus? Não. Cristo é Deus, é coeterno com Deus. O Espírito Santo é coeterno com Deus. Ele é Deus. Ponto. No processo de encarnação, Cristo voluntariamente despe-se de sua divindade.
Isso significa que ele deixou de ser Deus? Não significa que deixou de ser Deus. Mas que ele se rebaixou, ou como o Ricardo diz, e a Bíblia fala, se esvaziou e se fez homem. Depois se fez homem, se fez pecado quando ele toma sobre si um pecado que não era próprio dele, mas que era o nosso pecado. Então Cristo se faz pecado. Segundo Coríntios. E depois Cristo morre. De verdade? Morre de verdade. E ele chega a falar assim: receba, ó Pai, o meu Espírito. Expirou e morreu. Então o Espírito de Deus, que é o fôlego da vida, e agora é aquela compreensão que nós temos rapidamente. Nós temos um corpo que é material, carne, pó, que não é vivo por si. Nós temos um espírito, um sopro, um poder de vida, um fôlego de vida, que é dado por Deus e que não é nosso, não pertence a nós. E da junção desse corpo com esse espírito, que é inconsciente, um espírito que não tem memória, um espírito que não tem consciência, nós nos fazemos alma vivente. Alma vivente é essa dinâmica de vida. Nós somos alma vivente. Nós nos tornamos conscientes, nós andamos, nós agimos, nós trabalhamos, nós comemos, nós vivemos, nós pensamos, nós adoramos a Deus. Eu não tenho alma. Enquanto alma vivente que eu sou. Eu não tenho alma. Eu sou uma alma vivente. Tá. Quando Cristo morre, o Espírito volta para Deus. Receba, ó Pai, meu Espírito. A alma, ou o fenômeno da vida, Cristo deixa de existir. O corpo, enquanto homem, o corpo morre. Mas Cristo ainda era a divindade. Em qualquer momento em que Cristo estava andando por essa terra aqui, se ele quisesse se revestir da sua divindade, ele poderia. Se Cristo, lá no momento que estava no deserto, quando Satanás foi tentado, se Cristo dissesse isso, Satanás seja fulminado, Satanás seria fulminado. E mais, se Cristo quisesse transformar a pedra em pão, ele transformaria. Só que ele nem precisaria fazer isso. Porque enquanto Deus, ele poderia simplesmente se saciar. Se Cristo, quando estava na cruz, ele quisesse que começasse a chover raio na cabeça dos romanos, ele poderia. Ele foi perguntado a fazer isso. Sim, mas ele nem precisaria fazer isso, porque ele era Deus. Então ele poderia só fazer-se Deus e aniquilar toda a terra de uma vez só, como se nunca tivesse sido. Ele poderia fazer isso, ele poderia. E isso faz a gente compreender uma dimensão ainda maior do sacrifício de Cristo. Porque uma coisa é você ser sacrificado sem ter o poder para impedir isso. Outra coisa é voluntariamente você abnegar-se do seu poder de interferir. E permitir. Porque, e não significa que Cristo estava feliz morrendo. Porque Cristo falou: ó Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Cristo tinha o poder para impedir. E esse cálice é o cálice da iniquidade. É o cálice da iniquidade. Se Cristo quisesse, ele tinha o poder para impedir e para não beber o cálice? Tinha. Se Cristo quisesse, ele tinha o poder para não ser crucificado? Tinha. Tinha poder para parar a crucifixão? Tinha. Tinha poder para impedir todo esse circo terrível? Tinha. Mas o que aconteceria? Como consequência do caráter de Deus, a justiça seria feita. E nós morreríamos. A abnegação de Cristo é um negócio tremendo. Porque tendo o poder para vestir-se da divindade e aniquilar tudo e não sofrer nada, ele escolheu voluntariamente despir-se da sua divindade e viver aqui nessa terra, tendo potência para agir como Deus, mas agindo apenas como homem. E a qualquer momento ele podia chamar todas as hostes celestiais que podiam vir em seu... Se Cristo quisesse, ele podia aniquilar até as hostes celestes. Ele aniquilaria tudo, começaria o universo de volta, porque ele é Deus, ele tem poder para isso. Então, a gente percebe, olhando para o processo de crucifixão de Jesus, uma abnegação tremenda. E essa abnegação, ela toma uma dimensão esplêndida e extrema quando a gente entende que Cristo tinha o poder, mas voluntariamente escolheu submeter-se, sendo obediente até a morte e morte dele. E vamos fazer um paralelo aqui. Nós entendemos que o Messias é o Pai encarnado, né? que o Messias são pessoas diferentes num único ser. Ele se esvazia de suas atribuições divinas, se faz homem. E vamos fazer uma comparação com
como que esse sacrifício ficaria menor se nós não entendemos que ele é Deus. Veja bem, o mal se apareceu no universo, precisaria de um recipiente para o mal ser destruído. Se por um acaso ele escolhe um ser criado, aquele que é todo poderoso, escolhe um ser criado para ser esse recipiente, veja que o caráter desse Deus ele não é tão amoroso como se ele próprio é o recipiente. Veja bem, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o mal precisa de um recipiente e eu preciso, para destruir esse mal, eu preciso de um recipiente. É tipo um general chegando pro lado assim: morra pelo seu país. Vai lá. Morre lá pelo seu país. Vai lá você. Vou estar torcendo por você. Agora, se o Messias é o próprio Yahvé, e nós vamos ver uma passagem mais para frente, não acredito que a gente pode ver essa passagem agora. Nós vamos lá em... É porque trata um pouco da lição de quinta-feira, que fala Jesus, o Messias divino. Então a gente vai trazer um pouco já no assunto ainda de terça-feira sobre a questão do Messias. Zacarias 12, nós vemos lá o seguinte: uma profecia. A palavra de Adonai, ou a palavra de Yahvé, concernente a Israel. Eis a mensagem de Adonai, que estendeu os céus, lançou o fundamento da terra e formou o Espírito dentro dos seres humanos. Eu já estava falando de Espírito, né? Lançou o Espírito dentro dos seres humanos. E aí ele segue, vão falando várias coisas, várias questões que iriam acontecer com o povo de Israel. Mas o interessante para o nosso tema dessa semana começa aqui em Israel 10. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os residentes de Jerusalém um espírito de graça e oração. E eles olharão para mim, a quem transpassaram. Veja bem, quando que o povo de Israel transpassou? É uma profecia aqui. Mas em que momento histórico o povo de Israel transpassou Yahvé? Na cruz. O Messias. Por quê? O Messias é o Yahvé encarnado. O Messias é Deus. A gente entende aqui que divindade não é um negócio que... É claro que a divindade é intangível, a gente não consegue entender ela. E é preciso que isso fique muito claro. Mas divindade não é um negócio que habita e que desabita. Cristo era Deus o tempo inteiro. Cristo era Deus Emanuel. Cristo era Deus Miguel no céu, comandando as hostes celestes. Cristo era Deus no nascimento dele na manjedoura. Cristo é Deus dentro do ventre de Maria. Cristo é Deus andando com os discípulos. Cristo é Deus no momento da tentação. Cristo é Deus no momento do Getsemane. Cristo é Deus quando ele se faz pecado, quando ele toma o pecado do mundo sobre si. Cristo é Deus quando ele apanha. Cristo é Deus quando ele é crucificado. Cristo é Deus quando ele morre. Lá no túmulo era Deus. Cristo era Deus quando ele ressuscitou também. E ele ressuscitou por ser Deus e por ter vivido enquanto homem com toda a dignidade diante da lei, cumprindo o mandamento, coisa que Adão e coisa que nós não fizemos. Então Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Cristo sofreu a morte em nosso lugar, merecendo a vida. E por merecer a vida e pagando com essa vida o preço da nossa vida, aquela que seria a consequência da nossa morte caiu sobre ele, Cristo ressuscitou. Por ter direito à vida eterna, por ser Deus. A divindade, ela esteve em Cristo, porque a divindade não é um negócio que eu posso colocar agora em cima do Ricardo, o Ricardo é Deus, vou colocar isso no Lúcio. Não. A divindade não é imputada como pensava Ariano. A divindade é a natureza de Cristo. Cristo foi Deus o tempo inteiro. E Cristo permaneceu Deus depois. A gente só deve fazer uma distinção. Ele era Deus, mas era um Deus esvaziado da deidade. É isso que fala Filipenses. É um Deus que voluntariamente escolheu não exercer a divindade. Mas isso não faz dele menos Deus. Não, ele só se esvaziou da divindade. Não significa que ele deixou de ser Deus.
Então a gente trabalha com as duas, com Filipenses, e a gente trabalha com João. A gente dizendo que ele era Deus quando estava aqui na Terra, mas era Deus esvaziado. Era um Deus feito homem. Era um Deus feito homem, um Deus Se ele encarnado. quisesse, poderia sentir a divindade de volta? Poderia. Qual seria o resultado para nós? Perdição. Perdição eterna. Acabou pra gente. Por amor, ele se esvaziou. A divindade pode não ser imputada, mas a justiça manifestada. A justiça dele foi. Aí agora a justiça é imputada a cada um que A aceita. gente pode, só para facilitar a questão do arianismo e o que nós acreditamos, nós podíamos fazer uma conta assim. Aí que a gente não está falando que a gente é parecido com o arianismo. Não, nós somos totalmente diferentes. Vamos a gente não está pegando nada do arianismo. Vamos transformar em algo mais matemático, né? Veja bem, o arianismo, nós teríamos ali o corpo, aí um sinalzinho de diferente de espírito, corpo e espírito. Dentro da nossa fé, dentro da Bíblia, nós temos ali alma igual corpo mais espírito. Corpo mais espírito. Isso numa explicação com relação ao ser humano. O Messias, enquanto homem, nós podemos aplicar esse cálculo, essa matemática, alma, corpo e espírito? Sim. Enquanto divino, não. Sim. Não há como criar nenhum tipo de cálculo. É a eternidade. É mistério, é algo para a eternidade. Essa questão da natureza divina, entender plenamente, é impossível aqui. Não há essa possibilidade. Nós temos que lidar com o mistério. O que não foi revelado na Bíblia é mistério, fica para depois. E o arianismo fazia isso. Tentava explicar o que é mistério. O que era mistério. Ele falava, não, aonde que habita a divindade de Cristo? Habita no espírito dele, que é o espírito divino. Aí ele pegava... E porque era um espírito consciente, e era um espírito pré-existente, então Cristo era um Deus que era totalmente espiritual. E um erro que nós podemos cometer é tentar pegar essa conta matemática e tentar humanizar o divino. A divindade de Cristo, né? E falar, não, veja bem, então Jesus era uma alma, ele tinha um corpo, mas o espírito dele é a divindade dele, ou o espírito dele é igual à divindade dele. Nós não podemos fazer isso. Se nós fizermos isso, nós estamos especulando em cima do mistério. O que é mistério é para a eternidade. E o que é revelado foi revelado. O que é fato, Ricardo? Rapidinho, o que é fato? Isso é importante. O que é o fato disso tudo? Você tem que perguntar? Eu respondo. Diga. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. E Cristo é Deus. Eu entendi isso. Não, porque nós teríamos vários fatos aí. Mas o fato mais básico disso tudo. Cristo é Deus. Vamos dizer assim, o fato primordial. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Esse é o fato primordial. Ufa, espero que todos estejam entendendo aí essa explicação. Mas continuando aí o assunto, Jesus como Messias. E a lição de quarta-feira vem falando sobre o ungido. E é interessante nós estudarmos a Bíblia mais uma vez, de uma forma mais profunda, e ver que, na verdade, Cristo, ele é ungido de várias formas, com várias classificações. Então, nós temos que buscar na Bíblia as explicações para a própria Bíblia. Então, nós vamos lá atrás, vamos buscar na Bíblia, aonde que existia esse papel de ungir. Bom, primeira coisa, se ungia o profeta. O profeta é trabalhado essa expressão linguística de ungido a profetas. Também é trabalhado, também no Velho Testamento, a sacerdotes. Também era trabalhado ao rei. O rei, quando era coroado, ele era ungido. E também era trabalhada essa expressão com relação a hóspedes. O hóspede, ele era ungido com azeite. Esse azeite, nós vemos, interessante isso, que nós vemos esse azeite em uma das ofertas das premissas. Era uma forma de dar um sacrifício. Aquele sacrifício que era feito com alimento, né, com sustento, ele ia com azeite. Ele não tinha algumas outras coisas, ele ia mel também, ia outras coisas. Mas está ali também relacionado com o sacrifício. Agora, o Messias, o Cristo, vamos dizer assim, o ungido. Nós vemos várias passagens na Bíblia, nós vamos analisar essas passagens que trabalham Cristo como sendo ungido. Nós temos lá, Devarim 18:15, fala que o Messias seria um profeta. Devarim, só para o pessoal. Ele seria um profeta como Moisés, e isso se cumpriu. Se vocês forem lá conferir Atos 3:20,
Atos capítulo 13, versículo 20. Nós temos também lá com relação a ele ser o sacerdote, Salmo 110, 4. Isso se cumpriu em Hebreus 5:5. A gente tem que fazer essa relação, Salmos com Hebreus, para analisarmos essa questão dele ungido enquanto um sacerdote. Nós também vemos aqui, temos em Salmos, 2:6, o Messias sendo o rei. Isso também nós vemos lá no Novo Testamento, nós vemos em João 18:33. Então são várias as passagens que trabalham com a expressão do Messias sendo ungido. Mexia é a expressão hebraica para ungido, e Christos é a expressão grega. Muita gente pensa que Jesus é nome e Cristo ou Messias é sobrenome. Não, ele não é nome, não é o sobrenome. O nome dele era Yoshua, e utilizando a expressão hebraica, Hamashia, que é o Jesus, o ungido, falando em hebraico. Em grego é Jesus, no caso, o Cristo, que é também ungido na expressão grega. É interessante, e eu acho que essa vai ser minha última participação, até eu ter mais uma, a compreensão na lição de quarta e na lição de quinta, isso eu achei interessante, a compreensão que o apóstolo tem de quem é Cristo, ela vai mudando ao longo do tempo. No primeiro momento, quem é? Quem dizem que eu sou, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, outros dizem, mas quem tu dizes que eu sou? Tu és Jesus o Cristo. Essa compreensão ela era parcial no começo. Era um Messias que estava sendo esperado para libertar o povo de Israel com espada. E era isso que Pedro, era isso que João, era isso que Marcos, que os discípulos estavam esperando. Messias general. Um Messias general. Mas a compreensão deles vai aumentando quando eles veem a transfiguração, quando eles veem Cristo morrendo, quando eles entram em contato com o Cristo ressurreto. E essa compreensão de Cristo como Deus e como o Messias, e um Messias que não é um Messias guerreiro, mas um Messias que vem para morrer, um Messias que é cordeiro, um Messias que vem para trazer justiça, não com espada, te livrando de todos os seus inimigos, mas um Messias que vem para trazer justiça para você, te livrando dos seus pecados. E curiosamente eles matando o cordeirinho ali, e não vendo isso tudo, e não vendo toda a simbologia. É interessante como o processo de amadurecimento da própria compreensão de Messias, porque a palavra, a ideia de Messias, a ideia de ungido, ela passa por um amadurecimento dentro do judaísmo nessa época, dentro de ramos do judaísmo, até que se estabelece no cristianismo de forma mais acabada, O que é o Messias? Então, o que é o Messias, calma. O que é o ungido, calma. De quando a gente está falando, Em que sentido a gente está falando? A gente entende o sentido de Cristo, que é um sentido muito específico, esse da divindade que a gente falou, esse da morte com um sacrifício expiatório, esse da intercessão que ele exerce por nós hoje, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo isso é um atributo, uma compreensão de um Messias que vai muito além da compreensão que Pedro tem, por exemplo, lá no Evangelho, quando ele responde: quem você acha que eu sou, Pedro? A gente falou aqui do Messias como um sacerdote. Hebreus trabalha, mas é um sacerdote diferente, um sacerdócio maior, é uma única vez. O sacrifício é um único sacrifício, é diferente do sacrifício que eles faziam. Ele, enquanto rei, é um rei, mas é um rei do quê? É um rei do universo. É o único rei. Não é um rei desse planetinha miserável de pecado aqui, é o rei do universo. Ele é o profeta, mas ele é o profeta. Ele não é só o profeta, que o profeta é o quê? O profeta é aquele que trabalha. É o porta-voz de Deus, é o porta-voz de Deus. Isso, mas ele não é só um profeta, ele não funciona como boca de Deus, mas ele é propriamente a boca de Deus. Então, são concepções diferentes, concepções maiores. Eles esperavam aparentemente um Messias menor, um Messias que ia libertá-lo do jugo romano. Não, esse Messias vai libertar do jugo de Satanás, vai libertar o universo. É algo muito maior.
Ele vai libertar o universo, ele não vai libertar pura e simplesmente aquele povo, vai libertar todo o universo do mal. É uma coisa muito maior, uma coisa que denotou muito mais tempo de compreensão. Quando eu era criança, eu queria muito ganhar um trenzinho do meu pai. E aí eu pedi pro meu pai de aniversário um trenzinho. Eu tinha visto um amigo meu com um trenzinho, que eram vários vagõezinhos de lata, ele tinha esse tamanho assim mais ou menos, pequenininhos, todo o vagão, todo o trem no total tinha esse tamanho assim. E ele era de corda, se dava corda e ele andava pelo chão, assim, só que ele não seguia um trilho. Aí meu pai foi e comprou um ferrorama para mim. Ele comprou um trenzinho todo bonito, que tinha um trilho circular que a gente montava no chão, ele era elétrico, apertava um botãozinho e a locomotiva andava com pia e ele tinha esse tamanho assim, era uma coisa magnífica. Aí eu olhei pro meu pai e falei assim, eu queria muito fazer assim, sabe? Os discípulos, eles estavam esperando esse Messias. Os judeus estavam esperando esse Messias. O Messias que veio foi tão grande que eles não entenderam, que não coube na visão. Então é importante, né, dessa discussão, dessa reflexão que a gente trouxe aqui para vocês, é que você responda quem é Jesus para você, quem é Jesus para a sua família, quem é Jesus para a sua geração, para esse século, para esse milênio, quem é Jesus para esse planeta e, por que não, quem é Jesus para esse universo. Acho que só refletindo com essa amplitude é que nós podemos tentar entender um pouco mais da missão de Cristo e não ficarmos com aquele relacionamento tão mesquinho que é como você está comentando, que Jesus veio e resolveu os seus problemas. E aí essa busca, busca Jesus, que Jesus te resolve os seus problemas. É uma busca, acho que, muito mesquinha. Eu tenho a julgar que é muito mesquinha. Deus é muito maior do que os meus problemas. Claro que Ele é o nosso Pai, e tem toda uma analogia que os Evangelhos nos garante esse relacionamento, que Deus nos ajuda com nossas dificuldades, mas é muito mesquinha esse relacionamento baseado nessa troca de favores, diante de tudo que nós conversamos aqui, do valor desse sacrifício e do que Jesus representa para nós. Fica aí essa reflexão, fica também um apelo para que você curta o nosso vídeo, dê um joinha aí embaixo, que vai contribuir com o nosso canal. Compartilhe nas redes sociais, indique esse vídeo para os seus amigos e continuamos agradecendo aí a todos que têm apoiado o nosso trabalho e, se Deus quiser, nós teremos aí em breve novos vídeos aí para nós discutirmos. Até o próximo vídeo, onde nós teremos a 9ª lição. Um abraço. Tchau, tchau.